você assiste pensando em uma coisa, mas quando chega nos segundos finais tudo muda de repente, sem explicação quase que nenhuma. E aí tudo que você já viu até ali começa a fazer sentido, as peças começam a se encaixar, é o conceito de plot twist básico, né? É o momento que você chega no final do filme e a sua cabeça explode, né? Você fica com aquela pulga atrás da orelha. O que será que aconteceu aqui? Em muitos casos você precisa até assistir um vídeo de explicação pra poder entender o que foi que aconteceu, porque a explosão é muito grande, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, filmes com os maiores plot twists, mas ó, a gente não botou nenhum filme batido aqui que todo mundo fala sempre não. Então vê todos os filmes que depois você vai querer ver o filme inteiro. O que foi que aconteceu? Meu irmão, que bagulho doido! Eles estão clonando todos os pretos aqui! Começando então com o filme Não Se Preocupe, Querida. Um filme que, pô, isso daqui é uma obra de arte, a sua cabeça vai explodir. É o filme com Harry Styles, a Florence Pugh, dois atores que são excelentes. E a história é basicamente desse cara que mora ali numa cidade teste, meio que anos 50 vibe, e tem a esposa dele que cuida da casa e funciona ali como uma madame, basicamente isso, como uma madame que vive com as outras madames da região quando os maridos saem pra trabalhar. Eles vivem numa cidade perfeita, a vida deles é muito perfeita e colorida, só que do nada as paradas começam a ficar um pouco estranhas. Ela pega um ovo, ela quebra ali o ovo e não sai nada de dentro, o ambiente tá estranho, tem coisas ali que não tá fazendo muito sentido. E as paredes começam a apertar ela não consegue entender, ela vê um avião caindo e vai procurar respostas. E não encontra nada, né? Então fica uma parada, pô, o que será que tá acontecendo? E aí começa aquelas confianças, será que esse mundo que eu tô vivendo é o mundo real? E ela até teve uma vizinha que falou pra ela que aquilo não era real, que estavam mentindo pra eles, uma vizinha que acabou, enfim, fazendo coisa ali não muito bacana, tirou a própria vida, porque foi a única maneira que ela achou de se livrar daquele momento ruim. Mais pra frente, então, a gente descobre que, na verdade, todo aquele mundo, todo aquele universo era uma simulação. Na vida real, eles são extremamente pobres. E o marido, né, ele fez um esquema muito doido lá pra ele poder trabalhar numa empresa e conseguir viver naquele mundo junto com a esposa dele, pra poder ter aquela vida perfeita. Durante o dia ele trabalhava numa empresa real, ganhava dinheiro com isso pra poder bancar a vida pobre ali que ele vivia, e durante a noite ele entrava na simulação junto com a esposa, que ficava 24 horas naquela simulação. Chega até a ser meio agoniante, tem uma cena que mostra o olho dela aberto e ele pingando colírio pro olho não secar pra ela poder continuar ali sem parar em momento algum, cara. E tem outras cenas bizarras. Por eles serem muito pobres, eles eram obrigados a comer atum e sardinha o dia inteiro ali pra poder sobreviver e manter aquela vida boa naquele mundo que não é real. Se você acha boa essa ideia de simulação, você gosta de ver como funcionaria a vida nessa cidade anos 50 e coisas nesse sentido, vale muito a pena você ver Não Se Preocupe, Querida, que tem os melhores plot twists dos filmes dos últimos anos. Eu tava esperando alguém como você, alguém pra me desafiar. Seguindo então com um filme que é um clássico, se você não assistiu ainda, você tem que assistir imediatamente. Eu tô falando de Clube da Luta. A história desse filme todo mundo já sabe que esse cara que ele tem a vida dele complicada, ele conhece um outro amigo que é o Tyler Durden, que leva ele pra fazer parte do Clube da Luta, que é um clube onde ele só cai no soco, basicamente. E a vida desse cara, mano, é bem esquisita, é bem complicada. Ele rouba gordura pra poder fazer sabão, roubando de clínicas de estética. Você fica assistindo aquele filme e você percebe que tá acontecendo uma vibe estranha. E aí vai se encaminhando pra um final que é de explodir a cabeça. O que acontece é que depois eles fazem um bando de coisa juntos, já tem ali o grupo deles de uma galera meio radical que tá disposta a quebrar coisa pra tentar conseguir o que quer. Num certo momento o protagonista ele vai pra um hotel e ele acaba pensando um pouco mais e entende a verdade, de que ele e o Tyler Durden são a mesma pessoa, de que ele nunca teve esse amigo que ele achava que tinha. Em cenas de luta que a gente via no Clube da Luta, cenas que ele tava brigando com um amigo dele, na verdade ele tava brigando sozinho. Cenas onde ele tava tendo aquele momento amoroso, aquele momento caloroso, na verdade era ele que tava tendo aquele momento. Cenas que ele discutia com o cara, ele tava discutindo com ele mesmo, tava conversando sozinho. Tudo aquilo era coisa da cabeça dele. E a única maneira que ele achou de terminar com isso foi aquele grande ato final que ele fez, que é ele junto com a mulher olhando pela janela e todos os prédios explodindo, né? Um grande ataque que foi feito ali. Foi a maneira que ele achou de resolver essa situação inteira com o Tyler. Então se você não assistiu o Clube da Luta ainda, corre lá e vai assistir porque vai valer a pena. Porque somos a mesma pessoa. É isso mesmo. Somos a merda do mundo que faz tudo pra chamar a atenção. Mais um desses filmes de adolescente que lançou na mesma época de Jogos Vorazes, de Divergente, um pouquinho depois de Percy Jackson. É o caso de Ender's Game, cara, que se passa mais num futuro, né? De um garoto que tá ali meio que como um aspirante a ser algo meio que na pegada militar, a trabalhar com isso pra vencer alienígenas, salvar a Terra, coisas nesse sentido. Cara, e esse filme, ele tem um dos plot twists mais épicos de todos os tempos. Ali a gente tem um garoto que é um prodígio, ele tá treinando ali numa estação espacial e a gente percebe
que ele tá acima dos outros garotos, ele é muito mais inteligente, ele é mais rápido, ele tem uma mente muito fora do comum. Ele é muito estrategista, Muito né? Ele estrategista. pensa em como fazer o ataque da maneira mais certeira possível. Exatamente. E os inimigos da humanidade são alienígenas que são basicamente formigas, né? E aí eles estão treinando esses garotos pra poder vencerem esses alienígenas. Só que acontece que eles tiveram várias discussões com o Anders, né, que é o personagem principal, e o garoto meio que não queria fazer um grande ataque aos alienígenas, não queria se livrar deles dessa maneira, porque ia estar tirando a vida de um bando de criatura. Então pra ele tudo era uma simulação. Até que chega no momento final e o Harrison Ford ali, que era o chefe dele, revela que aquela simulação era a realidade. Ele tinha acabado de destruir basicamente uma colônia inteira daquelas formigas alienígenas que eram os inimigos deles. Ou seja, o que era pra ser só um teste pra ver se eles conseguiriam vencer as formigas ou não, era tudo real. E ele de fato exterminou um planeta inteiro. Isso é um plot que ninguém tava esperando, porque até então a gente tava vendo eles serem preparados pra batalha, e quando a gente menos percebeu, a batalha já tinha sido concluída. Mas não acaba por aí, porque depois ele meio que se arrepende de tudo que ele fez, daquela destruição em massa que ele causou, e ele vai até esse planeta pra poder salvar a última formiga que tem viva lá. O final deixa entender que ia ter uma continuação justamente por causa dessa questão dele salvando a formiga, né? Era pra ter algo a mais pra gente saber como a história ia continuar, mas acabou não rolando até agora. Vou viajar pelo universo e carregar minha carga preciosa comigo, porque eu tenho uma promessa a cumprir. Cara, e pra você que curte filme espanhol, eu vou te falar um filme aqui que esse daqui tem um plot twist muito épico. E eu tô falando de Um Contratempo. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive dificuldade com filme que não fosse em língua inglesa, né? Espanhol, brasileiro, ou coreano e coisa nesse sentido. Mas esse filme aqui, cara, ele pega de um jeito, tio Sam, que é absurdo. A história dele, o plot twist dele é um negócio sensacional. Cara, fotografia, filmagem, é tudo perfeito, né? E a maneira como o filme é conduzido é um negócio incrível. Ele é basicamente sobre esse cara que acorda num quarto de hotel, vê a amante dele tava caída no chão do banheiro e acaba sendo acusado de ter tirado a vida dela. Então o advogado dele contrata ali uma preparadora de discurso pra ele poder falar no tribunal e tentar apresentar o caso dele da melhor maneira possível pra ele acabar sendo solto. E quando a gente vai para a história completa pra tentar entender o que foi que aconteceu, a gente percebe que na verdade esse cara, ele traía a esposa dele com a amante e numa viagem de volta pra casa ele acaba se envolvendo em um acidente. Então pra que a esposa dele não descobrisse que estava sendo traída, ele decide transformar esse acidente em algo muito pior. Ele pega ali tudo que aconteceu no acidente e decide sumir com tudo aquilo dali. Só que na hora que ele tá contando isso tudo pra preparadora de discurso, ele vai revelando todos os acontecimentos. Então pra ele falar que ele não tirou a vida da esposa, ele teria que admitir a traição, ele ia perder a esposa e teria que admitir também que tinha tirado a vida daquele garoto durante o acidente, né, que tinha jogado o corpo dele no lago. E é aí que entra o plot twist final dessa parada toda. Obviamente que depois de afogar um garoto no lago, a família ficou preocupada. Ficou atrás do filho, ficou atrás de justiça e o plot desse filme é uma parada incrível. A própria mãe do garoto estava disfarçada ali de advogada e ele estava revelando tudo pra ela, contando todos os segredos, contando tudo sobre o caso e confessando tudo enquanto ela estava gravando tudo. Ou seja, ele não conseguiu sair impune. E é muito boa a cena, cara, porque ela sai e diz que vai tomar um café, diz que vai comprar um café enquanto eles estavam tendo ali uma discussão, ela sai por um momento e logo em seguida bate na porta a própria que deveria ser a preparadora de discurso, a verdadeira. Então ele vai até a janela, olha pro outro lado do prédio e vê os dois pais do garoto lá, olhando pra ele e a mulher tirando a maquiagem, revelando que era a mãe do menino e não a preparadora de discurso esse tempo inteiro. E o mais incrível é que você assiste o filme do começo ao fim e você não desconfia que aquela é a mãe do garoto. Os caras conseguiram disfarçar muito bem e conseguiram fazer o plot ficar muito foda no final. Um Contratempo é um filme excelente, vale a pena você ver mesmo sem gostar de filmes de outros idiomas e coisas nesse sentido, porque a história dele, cara, te prende de uma maneira que é maravilhosa, cara, ainda mais com um plot twist nesse patamar. Próximo dessa lista é Todo Mundo em Pânico. Cara, quem nunca assistiu Todo Mundo em Pânico na infância? Era um dos filmes mais comentados ali na escola, quando passava na televisão. E também um dos filmes besterol, a parada mais engraçada que tinha naquela época. Ele não tem muito bem uma super história bem desenvolvida, porque ele é só pra ser uma paródia do filme Pânico, né? O clássico filme Pânico. Então tem um bando de piadinha ali no meio, algumas coisas se conectam com uma história bem fininha que cria toda a narrativa, né? De investigação de quem que seria o tal Ghostface nesse mundo. Bom, além das piadas,
cenas, o filme ele é muito parecido com o filme original. A gente tem ali a morte, que tá matando todo mundo, vai matando um estudante ali de cada vez. E o objetivo do filme é a gente tentar descobrir quem que é o assassino por trás de todo mundo que tem ali. E é claro que num filme de comédia, um filme de zoeira, fica muito mais difícil de adivinhar. Só que diferente do filme Pânico original, onde depois de revelado ainda tem toda a questão da Sidney conseguindo se livrar dos assassinos, nesse aqui a última cena do filme é a revelação, que é quando a Cindy e o policial acabam se tocando de que o verdadeiro assassino na verdade era o Duffy, que passou toda a obra parecendo ali ser um bobalhão, não conseguia nem andar direito, não conseguia formar uma frase direito, só falava besteira. Ele parecia um retardado, cagava nas calças, ficava peidando na frente de todo mundo. É o cara que, tipo assim, é o último que você desconfiaria. Ninguém iria pensar nele. Ninguém iria pensar nele. Nisso, então, ele sai da delegacia depois de ter feito toda a investigação, depois de ter sido dispensado. E aí essa cena ficou muito marcante porque ele vai mudando o andar dele de todo torto pra andar mais reto. Ele ajusta ali o bigode dele, troca a blusa que ele tava, entra no carro com uma gata que tava dentro já esperando e sai de lá de carro como se nada tivesse acontecido, como se tudo fosse planejado, o que por ele de fato foi. E lógico que essa não é uma cena 100% original, até porque é um filme de paródia, né? A verdadeira cena é tão boa quanto que é do filme Os Suspeitos, onde o cara passa o tempo inteiro sendo interrogado e vai inventando ali umas mentiras pra criar o personagem dele, pra ele parecer inocente. Então ele pega um nome de uma caneca que quebrou no chão, o outro ele pega de um pôster na parede e vai moldando toda uma história. Quando ele sai da delegacia, ele sai andando todo torto e aí vai ajeitando a postura, exatamente que nem acontece em Todo Mundo em Pânico. Se você gosta de uma parada mais leve pra dar risada, uma parada legal, pô, assiste Todo Mundo em Pânico. O plot twist é incrível. Com certeza quem assistiu não ia desconfiar nunca de que aquele cara era o vilão da obra, então vale muito a pena assistir que você vai gostar muito. Duffy! O idiota? Agora um filme da Netflix que eu não achava que seria tão bom, mas me convenceram a ver e eu mordi a língua, é o filme Clonaram Tyrone. Cara, esse filme é incrível, porque a gente tem ali mais ou menos uma briga entre gangues ali, uma galera envolvida, um cafetão envolvido e tal, acontece umas tretas, o protagonista acaba morrendo e do nada ele ressuscita. Como assim ele ressuscita? A gente vai desenrolando ali o filme e percebe que existem vários clones desse personagem que tá rondando por ali. Todos eles estavam escondidos em laboratórios subterrâneos, né? E nem ele sabia por que aquilo existia, mas vai descobrindo ao longo do filme que tem umas explicações em alguns lugares. Uma outra parada muito legal é a maneira que eles controlam e vigiam as pessoas, que através do frango frito que eles vendem na cidade, tinha algum tempero especial que deixava todo mundo meio suscetível a ordens aleatórias que a galera desse. Pô, esse filme aí é uma loucura. Esse filme aí é muito foda, assim, tipo, você vai assistir, você não vai entender nada e no final vai ter um plot muito cabuloso. O plot dele, na verdade, não é tanto com a história, mas muito com o nome do filme, porque o personagem principal que a gente acompanha não se chama Tyrone, então quem reparou isso vai passar o filme inteiro pensando quem que é o Tyrone. Eu mesmo achei que ele que era o Tyrone e fiquei, eu devo ter entendido alguma coisa errada. É porque quando a gente assiste o filme da nossa perspectiva, dá a impressão que o protagonista que a gente tá assistindo é o que foi clonado. Mas na verdade, no final do filme, quando já existem vários clones espalhados pela cidade, tá sendo transmitido até na TV, a gente percebe numa casinha pequena, um cara tomando uma cervejinha junto com os amigos, e o amigo olha pra ele e fala assim: que porra é essa, Tyrone? E a gente percebe que o verdadeiro Tyrone nem tinha aparecido no filme até agora. Ele só aparece nos segundos finais, que é um cara extremamente aleatório, que mora numa casinha aleatória. Do outro lado do país. Do outro lado do país. Com a galera que a gente viu até agora. Não tinha nada a ver. E aquele cara era o Tyrone. O Tyrone que deu origem ao título do filme, Clonaram Tyrone. Então esse é o plot twist na história, no título do filme, com o personagem principal. Que não aparece até o último minuto da história. Exatamente. Você é Tyrone. Um outro filme de explodir a cabeça também, cara, pra você que assiste filme das antigas, já deve ter ouvido falar de Planeta dos Macacos. Obviamente esse é um filme antigo, inspirado num livro mais antigo ainda, que é desse astronauta que ele vai pro espaço, acaba parando em um outro planeta e vê que esse planeta tem mais ou menos que uma sociedade humana, só que composta por macacos, simplesmente. Então os macacos trabalham, os macacos vão pro espaço, o macaco constrói tudo, tem carro, tudo igual, só que com macacos. A história, obviamente, é muito básica, só que o plot twist é a parte que importa, porque chega um momento que ele entende que ele não vai mais conseguir voltar pra casa dele. Então ele sai ali pra passear pela praia com a Nova, que é a namoradinha dele, também com o cavalo que ele tinha, até que ele vê na areia um negócio muito familiar pra ele, que era a Estátua da Liberdade, exatamente como a gente tem no nosso mundo. E o plot twist é que, na verdade, ele não estava em outro planeta, ele não estava em outro mundo. Na verdade, ele estava na própria Terra, só que anos no futuro. Ou seja, ele viajou no tempo. O livro segue um final bem parecido, mas eu não vou ficar explicando tudo aqui, só que tem um plot twist duplo no livro. Então se você quiser conhecer, vale a pena também, recomendo
lição de leitura aí pra galera. Vocês explodiram tudo! Malditos sejam! E pra finalizar a nossa lista com chave de ouro, a gente tem o filme O Observador. Esse filme é um filme pouco conhecido, mas que tem um plot twist incrível. Ele é basicamente sobre uma mulher que se muda com o seu marido pra outra cidade, pra um outro bairro, pra uma outra casa, e o marido ele sai muito pra trabalhar, deixando a mulher sozinha, e com isso ela vai criando meio que uma paranoia que ela jura que tá sendo observada, que ela tá sendo perseguida por um cara. Bom, ela vê ali na televisão que tem um homem que tá arrancando a cabeça das pessoas, e ela percebe que tem um homem também que fica todos os dias encarando ela pela janela. E ela coloca na cabeça que aquele cara que tá na janela é o cara que tá decapitando as pessoas na rua. Então, ao decorrer do filme, a gente percebe que ela começa a observar o cara, ela começa a seguir ele pela rua pra ver se consegue descobrir alguma coisa sobre ele, e a gente passa o filme inteiro achando que essa mulher é louca, que essa mulher tá maluca, que ela tá paranoica. Ela tá tirando essas coisas de onde? Da cabeça dela. Até que então a gente chega no plot twist do filme, no final do filme, que a gente descobre que era tudo verdade. A mulher estava certa o tempo inteiro. O plot twist então é que não tem um plot twist, né? Não tem um plot twist que ele não era o cara do mal. Ele era de fato o cara do mal, e esse que é o plot twist, que você passa o filme inteiro duvidando dela pra ela tá certa. Pra ela tá certa no final. É a intuição feminina, não tem erro, não tem como. Eu ia falar, não, tem muita mãe solteira pra intuição feminina ser tão boa, né, tio Sam? É foda. É foda. Então, se sua cabeça ainda tá boa, ainda tá funcionando normalmente, pega um desses filmes, vai assistir, que aí quando acabar, você volta aqui e diz como é que foi a experiência. A gente deu dica aí de vários filmes com plot twists incríveis mais pro final do filme. Então você vê o filme inteiro achando uma coisa e no finalzinho é outra que muda toda a história. Também dá pra fazer um de plot twists no começo do filme que muda a sua perspectiva inteira da parada. No começo, né? Ou no meio ali, mais ou menos, pô, dá pra fazer e tem vários que são muito top. Bom, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like brabo pra fortalecer. Se não tiver inscrito, pô, se inscreve aí pra você receber recomendações de vídeos novos. E é isso, né? É isso. Esse Até o próximo vídeo. vai ficando por aqui, falou e até a próxima.